Aqui quem fala é o Shehan Marcos. Shehan Marcos, nossa, olha, quase 10 anos que eu peguei o 5º grau e até hoje me soa um pouco estranho, né, intitular, né, dizer que eu sou um Shehan. Tudo isso porque desde quando eu comecei a treinar, lá em 85, a gente tinha um Shehan, que era o Shehan Isobe, e foi durante muitos anos. Então a gente tinha ele assim como uma graduação, né, um conhecimento, né, um nível que era inatingível para a gente. Né? E lógico, o tempo vai passando, né, a gente não desistiu, aprendemos muito com ele e eu acho que ele tem muito orgulho disso também, né, de ter formado novos Shehans, né, como eu, como o próprio filho dele, né, o Shehan Liudi, a Shehan Suzette, entre muitos outros aí. E falar dele assim é difícil até, né, porque a gente sempre aprendeu muito com ele, a gente tinha a imagem dele como uma coisa assim, né, quando ele vinha na academia, eu lembro o meu primeiro exame de branca para azul, não existia amarela não existia laranja na época, foi com ele. Ele chegava na academia, era aquela tensão, né? Eu encontrei com ele a primeira vez, foi no meu exame, a segunda vez foi quando estava o mestre Oyama, né? O Sosai veio visitar o Brasil, veio para um campeonato, a gente fez lá, juntaram 2.000 alunos do Kyokushin para fazer um corredor, para receber o Sosai, um carro oficial, junto com o Shehan Isobe, e eu lembro que eu olhava assim, nossa, era realmente uma coisa assim, a gente parecia que estava vendo um deus ali, né? O Sosai e o próprio Shehan Isobe. Com o tempo, né, depois de pegar a faixa preta, fui aluno direto da Liberdade, o tempo que eu estava no Exército, depois que eu abri a minha academia, como professor também, sempre fazendo cursos de atualização com o Shehan Isobe, a gente foi conhecendo um pouquinho mais, como já falei, é redundante até, né? Aprendemos praticamente tudo com ele, né, no Karate Kyokushin. Um outro diferencial dele em relação a outros Shehans como eu, o Shehan Liudi ou outros, o Shehan Isobe, ele dedicou a vida toda exclusivamente ao Karate Kyokushin. Eu fui fazer faculdade de educação física, eu treinei o kickbox, eu faço outras artes marciais também, então não tem como, né? Então tem até aquela piada, né? Você parece um pato, né? Você corre, você voa, você nada e não faz nada direito. Claro, eu procuro fazer direito, né? Tanto o karatê quanto o kickbox, quanto a parte de educação física, trabalhar como personal, mas não tem como. O dia tem 24 horas, a gente treina aí, entre treino e trabalho são 12, 14 horas por dia. Se você divide as atividades, como por exemplo, igual eu faço, dando aulas de kickbox, aulas de crossfit, aulas de karatê, né, do Kyokushin, não tem como você tão bem quanto alguém que só dá aula de Kyokushin. E é o caso do Shehan Isobe. Então, ele realmente está num nível assim muito acima. Hoje, para mim, ele é o maior mestre do mundo, é a pessoa mais graduada do mundo. Tem outros mestres com o 9º grau também, como o Shehan, mas com a dedicação que ele tem, com a história de viver a vida toda, né, em função do Karate Kyokushin, em função da filosofia do Sosai, que ele fala muito sobre isso. Ele fala, isso aqui é a filosofia do Sosai, tem que seguir. Então, igual ele, realmente, eu acho que não tem mais ninguém no mundo. Tá? Então, uma grande honra, um grande orgulho fazer parte aí dessa família, né? Ter sido graduado por ele desde o início, desde a faixa branca, é uma honra aí para mim e acredito que para todos os outros professores aí do Karate Kyokushin. Então, temos sempre aí um grande carinho, um grande respeito, uma grande admiração por ele. Obrigado, Shehan. Arigatou gozaimasu. Shehan Isobe, meu grande mestre, meu grande pai. É uma grande honra estar aqui gravando esse depoimento para o senhor, né, aqui no canal Kyokushin Brasil. É uma homenagem ao senhor que o senhor merece. O que falar do senhor? Né? Então, o senhor realmente é um grande mestre, um grande líder, né, que a gente segue, porque o senhor não só fala as coisas, como o senhor também faz. Né? Eu lembro também um dia que a gente foi viajar no Mundial, a gente ficou no mesmo quarto, aí eu cheguei cansado tudo e tava dormindo, né, tal. Aí lá para umas 6 da manhã eu vejo uma movimentação, assim, quando eu abro os olhos está lá o senhor fazendo Kihon sozinho no quarto.
Então falou, aquilo lá foi assim, uma prova de que o Senhor não fala só, o Senhor fala e mostra, né? E que o mais importante não é treinar para os outros, treinar para si mesmo, né? E assim, o mais importante, o Senhor realmente mostra que é um grande mestre, um karateka de verdade, né? Tanto que o Senhor é um grande mestre, bem respeitado mundialmente, um grande ícone do Kyokushin mundial, né? Todo mundo respeita por ser um grande mestre. E também um outro fato que eu também nunca esqueço, no Mundial por Equipes de 2002, né, que foi aqui no Brasil, em comemoração aos 30 anos do Shin Hansen Jiu-Jitsu Kyokushin Brasil na América do Sul. O primeiro Mundial foi na França em 98 e 4 anos depois foi aqui no Brasil. O senhor, no último treino da equipe, o senhor guardou sua revista, né, e deixou para antes desse último treino da equipe, né, da seleção brasileira. Falou assim, ó, a revista japonesa tá falando aqui, ó, que o time do Japão tá muito forte, né, do Brasil até que tá forte, né, falou assim, o time da Rússia tá muito mais forte. Aí pegou a revista e colocou na mesa, assim, pá, né, aí perguntou pra gente, o que vocês acham? A gente, não, Xian, aqui no Brasil, em comemoração dos 30 anos que o Kyokushin Brasil, Shin Hansen Jiu-Jitsu, não, a gente vai ganhar, Xian, a gente vai ser campeão mundial. Então o Senhor sabe cutucar a gente, né? E sempre mostra assim que nos treinamentos, né? Durante o treino da equipe, quem treinou com o Senhor sabe disso, aquele sotaque japonês que a gente nunca esquece. Quando tá cansado durante o treino, aí começa o treino, né? Então, ou seja, quando começa a fadigar, começa a sentir dor, aí começa o treinamento. No campeonato é a mesma coisa, começa a pesar. Aí você quer ser campeão, agora é a hora de você mostrar que ser campeão, né? Então a gente tem que superar isso, né? E eu sempre costumo falar para mim mesmo também, transformar tudo em força, né? E isso também leva para minha vida, né? Qualquer obstáculo surgir na sua frente, você não pode desistir, você tem que seguir em frente, quiser vencer. Surge um grande obstáculo, um desafio para você, e você não pode desistir e quer vencer, então tem que vencer a si mesmo. Esse é o legado que a gente nunca vai esquecer. Para você vencer, você tem que primeiro vencer a si mesmo. Essa palavra, esse legado que a gente vai levar para o resto da vida. A gente vai continuar firmemente aqui no Kyokushin Brasil na América do Sul, seguindo esse legado com muita honra, Shin. Muito obrigado por tudo, gratidão. Oxi! Xian Isobe. Xian Isobe para mim é sinônimo de Kyokushin. Um verdadeiro mestre, né? Conheci ele pessoalmente nos anos 80, né, através do sensei Rufino, que foi o meu primeiro professor aqui em Atibaia. Aí depois de 4, 5 anos, ele me apresentou Xian Isobe porque ele teve problemas particulares, né, e teve que deixar a cidade de Atibaia, né, e instintivamente, né, pediu para mim dar continuidade na Academia de Atibaia. Eu não me arrependi, aprendi muita coisa, né? E na época, grande surpresa, né? Ao presenciar o fato de Xian Isobe me incentivar a dar continuidade na Academia de Atibaia, né? Enxerguei nele uma pessoa assim de forte personalidade, né? Muito atencioso e muita ambição para dar continuidade, né, de levar o Karate Kyokushin a muitas outras pessoas. Isso me motivou muito a dar continuidade, né, e seguir esse caminho, né, onde até hoje eu continuo. Na época quando tinha exame de faixa, né, marcava exame de faixa, né, eu fazia questão de buscar e levar ele para, né, examinar os meus alunos, né? E durante o trajeto, né, ele contava muita aventura para mim da época que chegou no Brasil, né, para difundir o Kyokushin, a época de 72, né, mais ou menos, né, e iniciar essa incrível jornada, né, no Brasil e na América do Sul. Foram momentos inesquecíveis, né, momentos de grande aprendizagem, né, que vivi com ele. Só tenho que agradecer, né, muita gratidão por ele, né, e depois de
muitos anos de incansável luta, ele conseguiu também mostrar ao mundo, né, a capacidade de construir o primeiro campeão mundial masculino aberto, né, estrangeiro, né, e primeira campeã mundial feminino pesada também, né. Muita alegria, né, satisfação para nós brasileiros, né. Só tenho que agradecer, né. Muita gratidão, Shihan Seiji Isobe, né. Isobe-chan, 本当に感謝申し上げます。Olá, aqui é o Shihan Henrique. Falar um pouco da trajetória do nosso grande mestre Shihan Seiji Isobe demandaria muito tempo, muitos dias, muitas histórias, mas quero trazer um pouco da trajetória da ligação do Shihan Isobe com a Federação Gaúcha, a qual eu sou presidente, né? A ligação do Shihan Isobe com a Federação Gaúcha sempre foi muito, mas muito presente. Desde os anos 80, que ele começou a vir aqui no Rio Grande do Sul, né, a sua presença sempre foi muito marcante. E foi um divisor de água dos anos 70 para os anos 80. A vinda dele no Rio Grande do Sul nos mostrou o que realmente era o Karatê Kyokushin, né? E isso se intensificou nos anos 90, né, onde a vinda dele passou a ser mais frequente, e a nossa ida a São Paulo, né, tomar água direto da fonte, nos ajudou muito a estreitar o relacionamento com o Shihan Isobe e, consequentemente, melhorar o nível técnico dos gaúchos, né. No ano de 1988 foi fundada a Federação Gaúcha, né, e isso melhorou muito o nosso relacionamento nacional e internacional com o Karatê Kyokushin. Eu assumi a federação em 2007 como presidente, e a primeira coisa que eu fiz foi buscar a ajuda do Shihan Isobe para melhorar o nível técnico do Rio Grande do Sul ainda mais. E a gente colocou ele, e ele aceitou ser o nosso diretor técnico daquela primeira diretoria a qual eu fiz parte como presidente. E com isso o Shihan Isobe vinha para o Rio Grande do Sul 2 vezes por ano. Março ficava uma semana inteira dando aulas, e depois em outubro culminava sempre com o Campeonato Gaúcho, também uma semana inteira intensa de cursos e aulas particulares, melhorando o nível técnico de professores e atletas, né? Consequentemente, o Rio Grande do Sul passou a tirar bons atletas a nível nacional, sul-americano e até mesmo mundial. Para nós é um privilégio enorme ter o Shihan Isobe no nosso convívio, né? Há mais de 40 anos eu tenho esse grande privilégio de ter a presença do Shihan Isobe aqui em nossas vidas, né? O Shihan Isobe, nesses 40 anos, sem dúvida nenhuma, moldou a minha personalidade, o meu caráter, tudo que eu sou hoje, grande parte eu devo aos ensinamentos dele. O Shihan Isobe, quando a gente pensa em superar dificuldades, ele é o maior exemplo. Nunca vi ninguém fazer o que ele fez, se tornar a pessoa que se tornou tão conhecida mundialmente e fazer com que cada um de nós, sul-americanos, tenhamos o maior orgulho de viajar pelo mundo e ver o brilho dos olhos das pessoas quando a gente diz que é aluno do grande mestre Shihan Seiji Isobe. Uma vontade de todos que praticam artes marciais. Shihan Isobe, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores mestres do mundo, o qual temos a honra de ter ele ainda presente em nossas vidas, nas nossas aulas, e cada vez mais trazendo inspiração e ensinamentos. Força, resiliência, disciplina, vontade de vencer e ser um vencedor, isso é o que resume o nosso grande mestre Shihan Seiji Isobe.